Se tem um time que eu acredito que pode surpreender nessa temporada, é o Inter de Tchatcho Kudê. Enquanto muitos falam de Flamengo, de Palmeiras, Atlético Mineiro, talvez até do próprio São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil na temporada passada, ou do Fluminense, campeão da Libertadores, eu acredito que tem um time que possa furar talvez essa hegemonia de Flamengo e Palmeiras, e esse é o Internacional. Principalmente pela boa campanha na Libertadores do ano passado, que batem uma semifinal e saem eliminados quase que ao acaso, por mais que o Fluminense tenha também todos os seus méritos, o Inter de Kudê se reforça bastante para essa temporada. Então eu vejo um benefício enorme na manutenção de trabalho, no bom elenco que já tinha a equipe colorada e, obviamente, em grandes reforços que chegam para esse ano, que num primeiro momento parecem até exagerados, parecem muitos jogadores para poucas posições. Mas eu vou te dizer, o Kudê vai dar um jeito de jogar todo mundo. Eu sou Felipe Simonetti, sou analista tático de futebol, sempre produzo conteúdo para outras redes sociais e mais recentemente estou entrando nessa empreitada aqui do YouTube também. Um espaço onde eu consigo conversar por mais tempo, a gente consegue construir uma linha de raciocínio um pouco mais profunda e, obviamente, melhorar o debate. Falar de futebol de um jeito que ele merece ser tratado e mostrando que o futebol não precisa ser um ambiente sensacionalista, um ambiente em que só ideias radicais ou aquela dose de provocação, aquele bait precisa colar. Não, aqui a gente vai falar com profundidade. E você, torcedor colorado ou entusiasta por futebol, aqui você vai ver uma análise tática do que esperar do Inter de Tchatcho Kudê. Bom, quero, antes de mais nada, poder apresentar para vocês a minha grande parceira, a KTO. Essa vocês provavelmente já conhecem e aqui eu quero sinalizar para algumas odds. Primeiro, vamos falar de Campeonato Gaúcho. A gente pode vir aqui na home da KTO, Campeonato Gaúcho, apostas a longo prazo e ver possibilidade de título para o Gaúchão. Eu vejo o Inter com favoritismo, não um favoritismo muito maior do que o Grêmio, mas essa odd até me chama a atenção, de 1.9. Gostaria que fosse o contrário, para poder pegar mais valor ainda. Acho que quando a gente fala de clássico, possibilidade de clássico até na final, isso pode distorcer um pouquinho, mas odds para ficar de olho, não necessariamente indicações. E aqui tem outras duas que eu quero poder chamar a atenção. A primeira delas, a gente vai vir aqui em Futebol Brasil, Brasileirão Série A. E se eu falo que tem alguém que pode talvez invadir esse grupo dos favoritos ao título, pode ser o Internacional, junto com o Atlético Mineiro, o Fluminense talvez, mas eu vejo que comparativo com o Fluminense e Internacional, talvez pelas oscilações do Fluminense, o Inter pode ser um ótimo favorito também nesse cenário. E essa odd de 12 pode conversar com nossa leitura. E um outro ponto também, que seria o mesmo caso, mais para a Copa do Brasil. A gente vê uma odd 13, ainda mais favorita para o Inter nesse caso. As odds de aposta de longo prazo ainda não abriram para Libertadores, mas a gente pode sinalizar também, para quem gosta de tentar cercar por todos os lados, com odd 12, odd 13, talvez vai vir algo na mesma pegada para Libertadores. Se você faz 3 apostas diferentes, acreditando em pelo menos um título do Inter nessa temporada, pode dar bom para você e sair no lucro, mesmo que você tome head nas duas, tomando green em uma, certo? Falado da KTO, se você ainda não tem conta, faça o cadastro por lá com o meu cupom Felipe20, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Mas, mais importante do que isso, vamos para a nossa prancheta tática. E, para começar, antes de fazer uma análise tática, acho importante a gente destrinchar o elenco do Inter. Primeiro, o Kudê é um treinador que, no Racing, no Rosário, no Inter, no Celta, no Atlético Mineiro, agora no Inter de novo, se mantém muito fiel às suas ideologias. Eu falei de outros treinadores, do Dorival, do Thiago Carpini, que vocês vão poder assistir o vídeo também, vou deixar o card, nunca sei qual lado que é, mas deixar o card aqui em cima. São treinadores mais adaptativos ao cenário em que eles trabalham. O Kudê não. O Kudê gosta de implementar seu modelo de jogo, talvez tal qual um Fernando Diniz, um Jorge Sampaoli, são 2 exemplos que eu sempre dou por aqui de treinadores mais ortodoxos. Um exemplo claro é a chegada do Kudê no Atlético Mineiro, que vinha de título brasileiro, uma temporada mais ou menos em 2022, chega em 2023 e quer promover grandes rupturas. Abre mão de jogar com pontas, abre mão, por exemplo, do Keno, que vinha sendo um grande destaque no clube, mantém só o Pavon também, que tinha acabado de chegar, e aí a gente vê no Inter ele promovendo praticamente o mesmo estilo de jogo que a gente viu em outras equipes. E quando a gente fala do elenco colorado, o que eu quero chamar a atenção aqui? Era um elenco que já era bom na temporada passada, mas ganha opções para cada uma das posições, além de poder reforçar o time titular. O que eu quero dizer com isso? Se na temporada passada a gente via talvez uma fragilidade no sistema defensivo,
em que tinha o Vitão que construía muito bem, o Igor Gomes que podia auxiliar por ali, mas a dupla titular em especial era Vitão e Mercado, o Mercado mais o destruidor, ganha a companhia de Robert Renan, que para mim é um dos zagueiros com maior potencial de zagueiros construtores do futebol brasileiro. Chega do Zenit, depois de passagem pelo Corinthians, seleção olímpica, e é um zagueiro que se sente muito à vontade de jogar com bola. Pode potencializar e muito esse trabalho do Kudê, eu vou mostrar mais por aqui também. Além disso, a gente vê um meio de campo que ganha reforços. Primeiro reforço pode parecer até um pouco contraintuitivo, mas é do Alan Patrick. O Alan Patrick que muitas vezes era um camisa 10 que jogava ao lado de um outro atacante, praticamente, com mais liberdade de movimentação, pode voltar para o meio de campo e ganhar ainda mais movimentação ao longo do campo inteiro, principalmente com a chegada de outros atacantes, Borré e Alário. E aí um ataque que já era forte, em especial com o Ener Valencia. No meio, falam da possibilidade da chegada do Thiago Maia ou de algum outro volante para poder dar um volante mais destrutor para o lugar do Gabriel. Mais um nome que eu quero chamar a atenção aqui também é do Johan. O Johan que teve uma excelente passagem pelo Atlético Mineiro, por mais que os torcedores não vão admitir. O Johan é um jogador extremamente criativo, fisicamente, defensivamente vai pecar em alguns pontos, mas criativamente, questão de domínio orientado, de drible, de giro, de visão de jogo, para mim se destaca e muito no futebol brasileiro. Excelente contratação do Colorado. Dito isso, vamos vir aqui para a pranchetinha tática e vamos passar um pouquinho por esse elenco colorado. Vamos, obviamente, tirar o azul aqui para falar de Inter. Vou botar o amarelinho que é mais neutro aqui. E vamos lá. Pro gol, Rocher, isso aqui é indiscutível. Chega o Ivan também, o Ivan se machuca no Campeonato Gaúcho, logo na sua estreia, então assim, nem podemos considerar. E aqui a gente vai falar de um quarteto, agora sim, 4 jogadores de zaga de ótimo nível. Vitão e Mercado da temporada passada, e eu acredito que o Robert Renan possa vir a ser titular, enquanto ainda tem o Igor Gomes na sobra. Temporada passada, o Hugo Malo também fez essa posição de zaga, mas acredito que ele ganha mais liberdade para vir jogar ao lado aliás, competir posição com o Bustos, por mais que vai ter características diferentes. Do outro lado, René e Depena que fez muito esse papel na temporada passada, por mais que seja um meia, e é possível que a gente veja ele jogando muito por aqui, com o René como um titular absoluto, tal qual o Bustos, mas eu vou mostrar algumas diferenças entre René e Depena, Bustos e Hugo Malo, que vão influenciar diretamente na montagem do time. Arangues e Gabriel, Bruno Henrique pode vir fazer esse papel aqui também, em especial com essa descida do Alan Patrick que eu comentei, mas o Kudê sempre usa essa base do 4-1-3-2, bem claro, desenhado aqui. Maurício e Wanderson, com características diferentes também, até para compensar o comportamento dos laterais. Vocês vão ver bastante isso daqui que se repetiu no Atlético Mineiro. E na frente, Ener Valencia e Alan Patrick era a dupla titular, chega Borré, chega Alário, ainda tem Luiz Adriano para essa temporada. Acredito que a tendência seja a gente ver Valencia, Borré e Alário. Filipão, como que o Kudê vai fazer para encaixar tudo isso? Para mim é muito simples a resposta, eu não quero segurar, não quero dar uma de João Kleber e segurar até o final. Para mim o ponto fundamental para o Kudê fazer caber Ener Valencia, Alário, Borré é o longo calendário de futebol brasileiro. A gente viu muito numa reta final de Libertadores do Kudê priorizando a Libertadores e deixando o Brasileirão de lado, jogando com jogadores que não tinham um nível competitivo para fazer o Inter brigar lá por cima no Campeonato Brasileiro. Então o que a gente viu? O Inter, que ele acaba escorregando na Libertadores e não consegue manter o nível do Brasileirão por questão de opção. Eu até me corrigindo lá no começo, o Inter não disputa Libertadores nessa temporada, disputa Sul-Americana. Ou seja, eu enxergo que o Inter hoje tem prioridade de poder brigar por todas as competições, ter elenco por todas as competições, porque quando você prioriza uma e você cai em outra, você acaba saindo nem com um nem com o outro. Foi o que aconteceu com o Inter na temporada passada e até me corrigindo, vai para a Sul-Americana e não para a Libertadores. Inclusive, pode ser colocado sim como um favorito dentro da Sul-Americana também. Então, para mim, a peça fundamental para fazer caber todos os jogadores é rotatividade de elenco. Poder fazer todos os jogadores estarem em campo. Principalmente, no futebol brasileiro, a gente tem o péssimo hábito de querer falar quem é titular, quem é reserva. Eu acredito que vai muito além disso. Eu acredito que vai muito mais sobre a gente poder distribuir o elenco ao longo da temporada. A gente poder, em um momento que o Valencia está mal, o Borré vir substituir ele. No momento em que você está priorizando uma Libertadores, você conseguir manter o nível com Alário e Alan Patrick, Alário e até Luiz Adriano, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. No momento de uma lesão, de uma suspensão, você não abrir mão de 3, de 6, de 9 pontos ou de uma classificação no mata-mata
só porque você não tem profundidade de elenco. Então, essa para mim é a peça-chave. E é desse jeito que o Kudê vai fazer jogar todo mundo ao longo dessa temporada. Principalmente um técnico que gosta de uma rotatividade. Eu acompanhei ele bem de perto no Atlético Mineiro, posso dizer isso também. Bom, agora vamos lá pro modelo tático em especial do Inter. Explicação bastante sucinta. O que a gente vai ver aqui? Vou até tirar os reservas, que eu acho que vai facilitar a gente a entender. Vou deixar o que eu enxergo que pode ser esse time titular para a temporada. Vou colocar aqui Alário e Valência. Vou até tirar o Bruno Henrique também, por mais que ele possa jogar. Acho que esse é o desenho fundamental do Inter titular para essa temporada. Vou colocar todo mundo na mesma cor aqui para facilitar. Vamos lá. Inter de Tchatcho Kudê. Tem essa base do 4-1-3-2, defende assim e é muito agressivo na marcação por encaixes. O que eu quero dizer? Se o adversário ele vai fazer uma saída mais curta, você vai ver os dois atacantes encaixados nos zagueiros para impedir essa saída. Geralmente esses pontas, esses meias, encaixados nos laterais e esses dois jogadores vindo se compensar. Se o adversário ele faz uma saída só com um volante, a gente vai ver, por exemplo, o Alan Patrick encaixado, outros dois jogadores nesse setor, assume uma inferioridade e o Arangues muito mais vindo fazer essa cobertura. Se o adversário opta por sair jogando por aqui, essa cobertura que muitas vezes pode contar até com o Maurício por aqui liberando o lado oposto. Se faz o lado oposto, Arangues vem fazer a cobertura por aqui. Ou seja, você gera uma situação de desconforto na saída de bola para dificultar o adversário de encontrar esse passe numa situação mais vantajosa, principalmente porque gosta de jogar também com uma linha mais alta para equilibrar essa situação mais desvantajosa. Isso defensivamente mantém o desenho do 4-1-3-2, bastante intenso quanto aos encaixes. Vamos já fazendo algumas anotações aqui. Defensivo 4-1-3-2, intenso nos encaixes e na contrapressão. Esse é o ponto-chave para entender defensivamente o time de Eduardo El Tchatcho Kudê. Ofensivamente, a gente vê uma evolução do Inter nas mãos do Kudê, em especial na passagem dele pelo Celta, na chegada no Atlético Mineiro e agora nesse momento no Inter, nessa segunda passagem pelo Inter. O que a gente vai ver? Uma saída muitas vezes de 3 e que se antes dele fazer essa saída de 3 com um dos volantes e o camisa 10 virando um camisa 8, o que muda? O volante ele se mantém por aqui, um dos laterais baixa, vira uma saída de 3, o outro lateral sobe, e aí a gente vê, muitas das vezes, esse meio aqui no meio do caminho, e um desenho praticamente esse daqui, um 3-2-5, com dois atacantes, ou, muitas vezes, isso daqui também, um 3-1-4-2, bastante povoado no último terço. E o Kudê é um treinador que ele, vamos até colocar aqui, um 3-1-4-2 na base, com lateral na saída. E o que é interessante? Se o René é o lateral que baixa, o Wanderson é o meia que abre. Se o Bustos é o lateral que sobe, o Maurício é o meia que entra. Tudo para gerar uma compensação, percebem? Se o lateral joga baixo, o ponta joga aberto. Até mais simples. Se o lateral joga por dentro, o ponta joga por fora. Se o lateral joga por fora, o ponta joga por dentro. Sintetizando. Isso era bem nítido no São Paulo, no Atlético Mineiro também. Mariano jogava baixo, Pavon jogava aberto. Do outro lado, Arana jogava aberto. O meia, não vou me lembrar quem que usava muito de meia naquela situação com o Galo, mas o Arana jogava aberto, o meia vinha jogar mais por dentro também. Inclusive, muitas vezes o Saravia jogava mais aberto, segurava mais o Arana pelo outro lado. E aí o Dodô chegou a jogar bastante na lesão do Arana também. O Rubens também chegou a fazer esse papel, mas jogava um pouco mais por dentro pro Saravia do outro lado fazer o jogo mais aberto. E aí o meio para aquele lado vinha jogar por dentro. Inclusive o Pavon jogava pelos dois lados para fazer esse tipo de compensação com o Kudê. Mas esse é o desenho base. E aí o que é interessante da gente ver? Uma dupla de ataque que é bastante agressiva. Então, vou colocar assim, dinâmica, lateral, ponta, aberto e fechado. E promove ataques diretos. Gosta de atacantes mais infiltradores, que vão entrar nas costas da defesa. Hulk, Paulinho, se não me engano, Lisandro Lopes e Lautaro.
Valência e Alan Patrick, ou Valência e Alário, geralmente um que segura mais e o outro que infiltra mais. Não necessariamente essa ordem, Alário segura, Valência infiltra. Mas um é 9 e o outro é falso 9. Um é 9 e o outro é 11. Um segura e atrai e o outro infiltra. Aconteceu isso muito no Galo, em especial com Hulk e Paulinho, que tem características complementares, bastante, e é natural. A gente viu isso no Inter no ano passado, com o Alan Patrick baixando muito, sendo um falso 9, para o Valência infiltrar. Comportamento super normal que a gente vê nesses times do Cudê. Então, 9 e falso 9 juntos. O que a gente... Um infiltrador e um jogador que gosta mais de atrair. E o que é interessante? Essa saída com um dos laterais pode privilegiar ter o Alan Patrick num setor mais definitivo. E a gente viu o Alan Patrick como um falso 9 que tinha muita liberdade para se movimentar. Ora vinha aparecer na área para concluir, ora baixava como 10, ora baixava como 8. Muita liberdade. Eu acredito que ele, como um 10 desse Inter do Cudê, vai ter ainda mais esse papel de cair para os lados, de cair pelo outro, de baixar. E talvez essa seja a diferença de um time mais relacional, até colocar o destaque aqui, e talvez essa seja a diferença de um time relacional para um time mais posicional. O Cudê, ele está mais apegado à relação dos jogadores do que propriamente a manutenção da posição. O que eu quero dizer com isso? Enquanto um Sampaoli, enquanto um Tite na seleção brasileira optam por fazer o time progredir a partir da manipulação de posições, e eu falo isso, eu destrincho um pouco melhor no vídeo que eu falo sobre o Ange Postecoglou, que vocês conseguem ver no card aqui em algum lugar. O Cudê, ele opta por fazer o time progredir a partir da dinâmica dos jogadores, a partir da associação, da mobilidade, do entrosamento, da troca de passes e das infiltrações para poder gerar essas oportunidades. E o que a gente vê muito nesse time do Cudê? A gente vê um time que gosta de usar os zagueiros para conduzir, e aí isso vai ser até interessante de ver, porque o Robert Renan é um dos zagueiros que melhor conduz no futebol brasileiro, e eu não acredito que o Cudê vai usar ele tão centralizado, então pode ser que em alguns momentos o Cudê até esteja pensando no quê? Vamos colocar aqui, vou tirar o René de cena, Depena, ou o Robert Renan pode vir jogar aqui pela direita, nada impede, mas a gente pode ver, e também nada impede do René vir um pouco mais aberto e o Robert Renan vir conduzir, nada impede, mas até para variar uma dinâmica e explicar o que eu quis dizer, Depena, sai, entra aqui Hugo Malo, cadê? Hugo Malo numa saída mais de 3, Depena ganha profundidade, e aí pode ser o Wanderson ou pode ser algum outro nome, e só muda a dinâmica, o lado da dinâmica, isso aqui não vai mudar. Na prática, vamos facilitar aqui o que eu acredito que vai acontecer. Robert Renan, Vitão, Hugo Malo entre o Bustos, Maurício por dentro, Wanderson aberto, Bustos vem ocupar o corredor, é isso. Vou colocar as linhas aqui para sinalizar. O zagueiro gosta muito de fazer essa condução, e o que é legal, como os times do Cudê aglomeram jogadores por aqui, 4 jogadores, às vezes até mais, o que a gente vê muito é uma dinâmica de terceiro homem. Vou colocar aqui até em branquinho para a gente destacar. Por exemplo, o Vitão vem conduzir, ele encontra um Alário mais distante, se ele não tiver uma linha de passe para o Maurício, para o Alário poder encontrar o Alan Patrick, poder de costas encontrar o Maurício. Isso para facilitar todas essas dinâmicas. Então, condução dos zagueiros mais terceiro homem. Vamos ilustrar isso um pouquinho mais, que eu acho que vai ficar mais claro para a gente poder também concluir essa ideia do que esperar do Inter do Tchatcho Kudê para 2024 com todos esses reforços. Vamos lá, alguns desses pontos fundamentais. Primeiro, contra-pressão, aliás, o comportamento do camisa 10 que eu venho comentar, como que aqui o Bruno Henrique nesse jogo de pré-temporada contra o Ipiranga é o camisa 10, enquanto o Arangues é o camisa 8, o camisa 10 vindo baixar para receber essa bola no pé com bastante dinâmica, menos guardando posição e mais dinâmica de movimentação. Defensivamente, a contra-pressão que eu quis comentar, perdeu a bola, forte pressão, independente de onde você está, se aproxima da bola, foco no portador, foco na bola em disputa para poder recuperar. Dinâmica defensiva, aliás, dinâmica ofensiva que eu comento, Vitão vem conduzir, não tem linha de passe clara pro Bruno Henrique, que vem fazer esse papel de 10, encontra mais na frente aqui, se não me engano, é o Alário, me parece o Alário nesses primeiros minutos aqui contra o Ipiranga. Não sei se o Alário foi de titular para esse jogo, mas me parece encontrar o ponta, ou meia ou ponta. Aliás, é o Depena tá vindo jogar
de meia por aqui, ele tem linha de passe pro Depena que está em desvantagem, mas ele encontra a bola no Depena para o Depena poder encontrar o Bruno Henrique por aqui, ou seja, dinâmica de terceiro homem. Primeiro homem, segundo homem, terceiro homem. Sei por meio de um intermediário encontrar um jogador em situação de vantagem. E aqui o Bruno Henrique de frente teria a possibilidade de encontrar, por exemplo, o Alan Patrick tendo uma visão de jogo mais apurada. Um time mais não posicional, olha como é que ele vem balançar para o lado da bola, vem gerar dinâmica por aqui, vem gerar mais interações, olha o Vitão conduzindo mais uma vez. A gente vai ver aqui o Robert, aliás, o Mercado vindo jogar mais baixo e o René mais por dentro, mas uma aglomeração mais pelo lado da bola, em que as associações vão prevalecer acima das posições. Aqui a organização defensiva que eu comento, o 4, aqui né, o contrário, né, o 4 não dá para ver, 1, 3, 2, em que os dois atacantes encaixam nos zagueiros, Ender e Alan Patrick está encaixado no outro, Bruno Henrique no volante, pontas, Depena e Wanderson nos laterais, e aqui o Arangues vindo fazer a cobertura, como eu comentei. Ele opta por prioriza a cobertura do que gerar um equilíbrio por aqui. E aí o Wanderson vem fazer esse equilíbrio pelo outro lado. Então os encaixes se prevalecem, pressão na saída de bola, pressão no portador, e o Arangues, o volante, vindo fazer mais as coberturas, e o Wanderson podendo fazer essa compensação também. E aqui, para deixar tudo mais claro também, o posicionamento do 4-1-3-2. O 4-1-3, e aqui na frente o 2 contra o Avenida, que estava com Valência e Alário no ataque. Mas o que eu venho comentando bem? Bustos mais lançado, com o René mais baixo. Aqui o Wanderson também, ele acaba entrando um pouco mais, fazendo o trio com Johan, Bruno Henrique, Wanderson, mas o padrão do que a gente vai ver de papel de laterais é isso daqui. Perceba, Vitão, não dá para ver aqui o Mercado, e o René mais baixo como terceiro zagueiro, Arangues, os três meias, Depena, Bruno Henrique e o Wanderson vindo fazer o papel de ponta, já que o René está baixo, e do outro lado, como o Bustos está aberto, o Depena está mais por dentro. Na frente, o Ener mais infiltrador, enquanto o Alan Patrick baixa para ser o jogador mais construtivo, mais cerebral, mais, enfim, para esse mais falso 9 que eu comentei com vocês. Bom, essa é a síntese do Inter de Tchatcho Kudê. Por isso, pela profundidade de elenco, por uma continuidade de modelo de trabalho e por um modelo agressivo, que gosta de ser protagonista, que consegue ser eficiente, que bateu numa semifinal de Libertadores, que gosta da agressividade, de ter protagonismo do jogo, que o Kudê conseguiu implementar em 2020 no Inter, não conseguiu no Galo, e consegue novamente no Inter essa intensidade para roubar a bola no campo de ataque, para pressionar a saída do adversário, a verticalidade, a construção a partir dos zagueiros, um elenco moldado parece que para esse modelo do Kudê. Por isso que eu acredito que o Inter pode sim ser um dos protagonistas para 2024. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano para brigar. Grande potencial de levar um desses 3 títulos. Então, se você quiser fazer sua fezinha lá na KTO, usa o meu cupom Felipe20 para o seu cadastro para ter 20% de desconto no seu primeiro depósito. E é assim que a gente se despede. Acho que se você ficou até aqui nesse vídeo é porque você gostou do meu conteúdo. Então, vou te pedir o meu like se você ainda não está inscrito. Se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima.